Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o André Crisótomo e seja muito bem-vindo a mais um Goodcast, onde você vai extrair aquilo que é bom. Pessoal, eu quero aproveitar também esse primeiro momento para agradecer aos nossos patrocinadores, a SmartDom Acessórios Celulares. Lá eles fazem a manutenção no seu celular, venda de equipamentos, acessórios também. E lembrando que você pode comprar celulares novos com ele também. Fica ali no Dom Joaquim, um local muito agradável. Nosso amigo Rafael é o proprietário ali. E eu quero deixar já um abraço para ele. Quero agradecer também ao Jário da Sul Pinturas. Aliás, hoje ele está nos prestigiando com a sua presença. Ele está aqui nos bastidores. Desde já quero agradecer a Sul Pinturas, que tem crescido no mercado aqui de Brusque e região. Eles fazem casa de alto padrão, pintura de telhados com airless. Um trabalho fenomenal, extraordinário. São profissionais da área. Se você quiser contratar para sua obra, pode ficar de cabeça fria que eles vão entregar um resultado com excelência. Quero agradecer também aos outros nossos patrocinadores, a Picucha também, moda feminina, que tem acreditado nesse projeto também. Pessoal, lembrando que esse podcast você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, lá no grupo do WhatsApp, porque fazendo isso, você está ajudando a semear a palavra de Deus em mais corações. Assim como aquele semeador que saiu para semear, semeou em vários tipos de terreno, essa semente vai cair em uma terra boa, ela vai crescer, vai germinar e vai produzir muitos frutos. Hoje nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios Cássia Amorim. Seja muito bem-vinda, Cássia. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, é uma alegria poder te receber. Cássia, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você, você poderia divulgar para a gente quando que você teve um encontro com Jesus e falar um pouco também da sua biografia? Na verdade, o encontro com Jesus, o encontro com Deus, aconteceu quando eu nasci, né? Que legal. Só que, na verdade, o encontro, para ele acontecer de fato, tem que vir das duas partes. Verdade. Ele estava ali, esperando o meu encontro, o momento do meu sim. Que eu decidisse entregar realmente a minha vida para ele. Que legal. E isso, de fato, racionalmente e emocionalmente, aconteceu no ano passado. Que legal. E quem eu sou, né? Falando sobre a minha biografia. Antes de o que eu faço, eu sou filha amada de Deus. Eu sou mãe da Laura, de 2 anos, que é a maior realização da minha vida. Sou esposa do Rafael. Sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Amo o desenvolvimento humano. Amo a conexão com Deus. Amo ajudar as pessoas. A cura, eu estou muito nessa busca. Quando a gente cura outras pessoas também. Isso é uma cadeia. E essa é a Cássia, essa é quem eu sou. Que legal, que transformador. E eu estava olhando aqui o seu currículo, até brincadeiras à parte, né, o que eu falei nos bastidores. O seu currículo é bem completo, né? Eu vou estar falando para o pessoal conhecer um pouco também. A Cássia, pessoal, ela é bacharel em design de calçados, bacharel em ciências contábeis. Ela tem também especializações em auditoria e controladoria. Ela tem MBA em Business Coach, MBA em gestão de negócios imobiliários e hoje está cursando neurociência e também hoje atua como gerente comercial de uma grande construtora ali de Porto Belo. Cássia, só para a gente entender, teve uma coisa aqui, né? Seu currículo é incrível, mas uma coisa que me chamou a atenção: design de calçados. Que legal! Nós moramos ao lado de São João Batista e você é natural dali, trabalhou ali, porque essa é a curiosidade que surgiu aqui na minha mente. Isso, sou natural de São João Batista. Que legal. Morei em São João Batista até a Laura nascer, até um pouquinho mais de 2 anos atrás, mesmo já trabalhando em outra cidade, trabalhando em Porto Belo, e voltava todo dia, mas ainda não tinha coragem da mudança. E quando eu me formei no ensino médio, tinha que trabalhar, né? Eu já trabalhava, na verdade. Então, qual era o mercado mais próspero em São João Batista? A indústria calçadista. Vamos trabalhar, vamos estudar algo na área para não faltar emprego. Que legal. Então, naquele momento, eu não tinha ainda uma clareza do que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. Acho que isso é até uma decisão difícil para tomar aos 17 anos. Sim. O que eu quero ser ao longo da minha vida, né? E eu tive essa decisão de fazer o design de calçados. Eu não tenho dom, de fato. Não tenho. Atuei muito pouco tempo e fui me descobrindo em outras áreas, assim. Realmente, não é que foi caindo no meu colo. Foram aparecendo pessoas e eu fui me apaixonando por outros setores e desenvolvendo outras habilidades. Isso é muito bom, né? Porque te dá, digamos assim, um leque, né, de várias áreas, né? Porque, geralmente, eu já conversei com pessoas que eles fazem, por exemplo, a formação em uma área, mas eles não são apaixonados por aquilo. Eu já ouvi dizer pessoas que pegaram um canudo na mão, festejaram, porque é um momento que você celebra, imagina uma faculdade que você concluiu, mas a pessoa
digamos assim, não tem uma paixão, não tem aquele fogo no coração por fazer aquilo, né? Exato. E eu creio também, Cássia, que o nosso propósito ele está atrelado realmente àquilo que a gente tem um desejo, né? Para onde Deus aponta a gente. Então eu percebo que desde o começo da sua trajetória, Deus sempre apontou para essa área comercial, lidar com pessoas, porque né, pessoas né, se conectam com pessoas. Sim. E eu creio também que desde esse início da sua trajetória, já era Deus preparando né, o seu coração através dessas experiências para que ele hoje pudesse né, te usar. E você poderia compartilhar para a gente se nesse meio tempo, né, desde a sua juventude até mesmo na sua vida adulta, nesse período Deus usou alguém para falar com você? A princípio, como você ainda não temia o Senhor, você percebeu algo, digamos assim, na sua história que te deu assim um estalar diferente? Opa, Deus está falando comigo através de alguém? O tempo todo. O tempo todo. Eu sempre peço muitos sinais para Deus, Aham. de toda forma. E já veio sinal através de outdoor. Que legal. Deus me envia um sinal e na próxima esquina está escrito um outdoor. Foi você que pediu um sinal para Deus hoje? Que Já legal. aconteceu assim, casos surreais, que mesmo depois quando eu conto eu penso, é real isso? Aconteceu mesmo? Aham. Então Deus usa muito as pessoas para falar com a gente o tempo todo. A única coisa que eu notei que aconteceu durante a maior parte da minha vida, eu não estava atenta. Entendi. E hoje, olhando para trás, quantas pessoas Uhum. se aproximaram e falaram dele. É verdade. Tem um exemplo que eu ouvi que eu achei bem interessante, que é uma comparação simples, mas assim é bem esclarecedora. Antigamente a gente usava, hoje não usa mais, poucas pessoas usam, aquela antena parabólica, né? Que a gente ia lá, mexia nela, né? Ficava chiando e tudo. Sim. Tá bom, não, vai para esquerda, vai para direita, até alinhar o sinal, né? Para que pudesse então captar, né? De forma limpa ali o sinal. E se a gente for olhar para nossa vida, é parecido mais ou menos com isso, porque o sinal ele está sempre frequente ali. O que a gente precisa alinhar, né, é a antena, né, para que a gente possa captar o sinal. Da mesma forma é o nosso Deus. Ele está sempre enviando sinais. Ele fala através da natureza, porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Ele fala através das pessoas. Ele fala através, enfim, de situações que vão além, né, da nossa compreensão. E ele está sempre falando, o sinal de Deus é sempre frequente. Só que às vezes a antena da nossa vida que não está alinhada, ajustada, para que a gente possa ouvir, né, a voz do Senhor. Então, tem alguma experiência que é recente que você poderia compartilhar? Claro que a gente vai aprofundar depois na questão dos seus projetos também, mas assim, alguma experiência recente que tem te impactado? Nesse quesito de encontro com Deus, Sim. realmente foi o retiro. O encontro com Deus foi disruptivo de me reconhecer Uhum. como filha de Deus. Que legal. Eu sabia que eu era, mas Uhum. reconhecer e tomar posse disso, saber que eu sou herdeira do reino, Sim. de que eu tenho acesso direto com ele, inclusive essa questão do acesso direto com ele, eu teria uma historinha para contar que aconteceu na Conta. última semana. Conta, aproveita. Eu contei essa história ontem, eu faço um devocional todo dia de manhã com alguns amigos, Uhum. e eu tava com uma dor há 3 semanas, fui em vários médicos, suspeita de pneumonia, suspeita de infarto. Semana passada, Que coisa. na terça-feira da entrada no hospital com princípio de infarto. Fiz todos os exames, fiquei 6 horas no hospital, fiz todos os exames, eu não aguentava mais a dor. Eu não sabia mais o que fazer, eu estava andando com remédio em cima de remédio. E eu pedi oração para muita gente. Pastor, ora por mim. Amiga, ora por mim. Eu tô sentindo muita dor e eu quero que isso passe. E quando foi no sábado, a dor estava muito insuportável. Eram altos e baixos, assim, não era o tempo todo. Tava muito insuportável, eu tava num evento da construtora. E eu fui realmente embora para poder chorar da dor. Uhum. E quando eu cheguei em casa, antes de eu deitar, eu orei de uma forma, de certa forma, brava, mas de forma fervorosa. Uhum. Falei, Deus, se essa dor foi usada para me aproximar de ti, eu declaro que eu não vou mais sentir. E eu acordei no domingo completamente sem dor. Então a experiência, ela acontece o tempo todo. Uhum. E foi ali eu tive o entendimento que eu tenho acesso direto a Deus. O tempo todo. Eu não preciso de um ritual. É isso aí. Eu não preciso dizer assim, agora eu vou orar, agora eu vou conversar com ele. Eu estou o tempo todo conversando com ele. Por que eu preciso pedir que o meu irmão fale para o meu pai Uhum. que eu estou precisando de algo? Eu não precisava de uma cura humana, ele só precisava ouvir. Me cura? Minha. Eu pedindo. Ótimo. Então,
Eu senti, de fato, que isso aconteceu. Eu creio que essa dor não vai voltar, não teve Glória a Deus. explicação humana. Milagre. Até foi detectado, pode ser ansiedade, pode ser isso, pode ser. Eu declarei que isso não vai mais acontecer. Amém. E ele me ouviu. É interessante isso que você está falando, porque Jesus falou, né, que para os discípulos, vocês sendo homens maus, vocês sabem dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu, né? Então, se a gente fosse fazer, digamos assim, trazendo para o dia de hoje o que Jesus estava dizendo, se vocês sabem presentear bem os seus filhos, Pai de vocês tem um presente melhor do que esse que vocês têm para dar. A Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem a respeito de nós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que nós aguardamos. Ou seja, ele sempre vai entregar algo bom para a gente. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por aflição, por tribulação, por dificuldade, até mesmo por enfermidade, né? Então, é muito interessante essa questão do livre acesso que você está falando, porque no Antigo Testamento, para as pessoas se comunicarem com Deus, eles tinham que ir até um intermediário, que era o sumo sacerdote, e ele apresentava a causa do povo diante do Senhor. Mas quando Jesus morreu, diz a palavra de Deus, que o véu do templo se rasgou. Então, para que você que está em casa possa entender o que isso quer dizer, né? Esse véu, ele era um local de separação, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou do santo dos santos. Então, quando o sumo sacerdote ele entrava, ele tinha todo um ritual, ele tinha toda uma programação, né, para entrar ali dentro. Ele entrava uma vez por ano. Então, isso também se conecta com o que a mulher samaritana falou lá em João capítulo 4, que ela disse, onde é que nós devemos adorar? Será que nós devemos adorar no monte? Será que nós devemos adorar em tal lugar? Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aqui entra uma palavra-chave, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ou seja, é como se Deus estivesse no céu procurando quem tem uma verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela vem do coração. Então, se Deus, em sua presciência, sabia que a Cássia, por exemplo, estava passando por dor, dificuldade, estava pedindo para outras pessoas e não estava buscando ele, não, ele disse, eu já sei, então vou colocar uma dor para fazer com que venha extrair uma adoração que venha lá do fundo da alma, porque realmente a Bíblia diz uma coisa que Deus não rejeita, é um coração contrito, é um coração quebrantado. E ele é especialista em quebrar a gente, né, Cássia? Exato. Inclusive, eu oro todo dia, eu converso muito legal, com Deus. muito bom. E eu tive muitos desses dias a conversa, traz a cura para mim, o que eu devo tomar, descobre o que eu tenho, eu só quero descobrir o que eu tenho e eu não pedi a cura. Eu só queria descobrir. Eu queria saber o como. Sim. E na lógica, para Deus não tem como. Eu te curo. Não Que tem benção. como e não tem porquê. Que benção. E, Cássia, assim, ó, já aconteceu em algum dos atendimentos seus, como você trabalha no ramo comercial, lidando com pessoas, atendimento e tudo, sem você abrir a boca, sem você falar, as pessoas reconhecer que Deus é na sua vida? Já aconteceu? Você pode compartilhar pra gente como é que foi a experiência? Posicionamento não significa abrir a boca. Significa o brilho no olho, receber as pessoas. Qual é... Deus está no teu semelhante. Sim. A forma como você trata a pessoa que você recebe no seu ambiente de trabalho, a forma como você lida com o seu trabalho, cuidado, o zelo que você tem com isso, as pessoas percebem no que você acredita. Muito bom. Isso é forte. Muito forte. E é bem interessante, se a gente for olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver isso na vida do profeta Eliseu. Porque ele passava, né, de um lado para o outro e a sunamita e também o seu esposo, ela olhou, ela falou assim, eu vejo que esse homem, ele é um grande homem de Deus. Ou seja, Eliseu não estava profetizando, Eliseu não estava ali fazendo algo para chamar atenção, ele estava vivendo em sociedade. Mas o estilo de vida dele, o seu proceder, a sua forma de conviver com as pessoas, que é exatamente isso que você está falando, demonstrava o Deus que ele servia. Então, ao perceber que ele era um homem de Deus, ela disse, olha, vamos fazer para ele um quarto. E no quarto, né, tinha uma mesa, tinha um candeeiro e tinha uma cadeira. Mas nós não vamos pregar hoje, né? Deixa para outro dia. Mas cada item que tinha ali era um significado. Mas é interessante, ou seja, ela tinha essa percepção que ele era alguém que era portador da presença do Senhor. Então, Paulo diz no Novo Testamento, né, sede, pois, os meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Então, quando nós imitamos a Jesus, nós nos tornamos parecidos com Ele, ao ponto das pessoas reconhecerem que Ele é a nossa vida. Então, isso é muito bom, isso é muito importante. Por quê?
Porque o Senhor também, como você ora, e eu tenho certeza, plena certeza disso, Deus ele direciona as pessoas certas para você se conectar. Geralmente a pessoa que vai comprar um imóvel está precisando de uma palavra, né? Tá precisando, quem sabe, de algum momento ali que você venha fazer uma oração abençoando aquele ambiente. Então, isso é muito importante, porque a gente entende que Deus nos coloca em lugares estratégicos para alcançar pessoas. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai comprar um imóvel, né, comprar um terreno, enfim, ele nunca vai imaginar que a gerente comercial daquela empresa serve ao Senhor. E é muito interessante ver o que Deus faz na sua vida, porque pelo seu currículo você passou, né, por várias áreas, mas o interessante é que em tudo isso Deus cuidou de todas as coisas e hoje, graças a Deus, você tem, né, uma vida financeira estável, mas você poderia compartilhar para a gente também, né, que a gente sabe que, como tem uma expressão bíblica que a gente, né, usa, que é o sonho de José lá, que ele teve um sonho, né, na época de Faraó, que era 7 anos de escassez e 7 anos, né, de bonança. Então o Faraó teve um sonho lá com as vacas gordas e as vacas magras. Então a gente sabe que tem o tempo das vacas magras, que falam sobre um tempo de escassez. Você viveu um tempo de escassez que você poderia também compartilhar pra gente, uma dificuldade que você passou e como você fez para sair dessa situação? Com toda certeza. Na verdade, eu até estava conversando sobre com o Wilgner sobre isso agora há pouco. E a maioria das minhas decisões foram tomadas por uma dor. Legal. Estava doendo, seja no bolso, seja na mente, no coração, não estava trazendo paz. Eu tive que tomar uma decisão, principalmente por uma ruptura financeira. O fato de eu sair da área administrativa, contábil, para ir para a área comercial, realmente foi uma necessidade financeira. Por mais que eu sentisse um chamado e uma necessidade de conexão com pessoas, eu já tinha isso, atuando em auditoria. Eu sempre entendi que todos os processos só acontecem se as pessoas... Hoje tem inteligência artificial, só que se eu não der o comando certo, acontece? Não. O ser humano nunca vai ser substituído. Jamais, porque um robô não sente. E é a emoção que fecha qualquer negócio, é a emoção que faz um balanço patrimonial. Que legal. É por aquela emoção que a gente vive. Então, sim, eu tomei muitas decisões na minha vida pela dor, com toda certeza. E com isso eu tomei o grande aprendizado de parar de ser pela dor, pode ser pelo amor, pode ser mais leve, pode ser mais saudável, desde que eu ouça a voz de Deus. E eu esteja atenta para ouvir a voz dele. Transformador isso. Muito bom. E é interessante, né? Porque Deus ele não quer muita coisa da gente. Ele só pede obediência. E a Bíblia diz, né, que Deus ele não quer sacrifício de tolo, ele quer a nossa obediência. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então tem pessoas que preferem, né, sofrer alguns sacrifícios, a dor, como você está falando, do que honrar e obedecer ao Senhor. É claro, essa obediência não está atrelada que vai ser fácil. Vai ter as dificuldades também, mas é melhor passar a dificuldade na presença de Deus do que ter a ausência dele, né? E assim, nesse ramo imobiliário, a gente sabe que o litoral ele é muito cobiçado, né? Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú, né, são, digamos assim, o metro quadrado mais caro do Brasil, é muito valorizado. Existe uma disputa entre os corretores, né? Existe ali uma disputa de quem vende mais e tudo. E, assim, como é que você lida com isso na questão, assim, do seu trabalho, a sua vida profissional e a sua fé? Como é que você faz para que tudo isso esteja em harmonia, de forma que você venha dar atenção para sua família, venha dar atenção também, né, para a sua vida espiritual? Certo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Eu admito que eu sou uma fazedora. Eu estou me policiando para mudar essa minha mentalidade. E isso é uma constância. Não adianta eu ter consciência disso, admitir isso hoje e amanhã não ter acesso novamente à palavra, a pessoas certas e ambientes certos. É como ir na academia. Ir na academia um dia não vai te emagrecer. Sim. Tem que ir todo dia. Sim. Tem que se alimentar bem todo dia. A mente, o coração, a alma é da mesma forma. Então, em todo negócio, pedir discernimento. O mercado imobiliário é um mercado extremamente competitivo. E a competitividade é saudável. Desde que ela seja coerente, desde que você esteja fazendo a coisa certa. Infelizmente, existem pessoas que fazem coisas erradas em todas as áreas.
Só que isso não evolui. Não evolui, não permanece, não continua e não tem propósito nisso. Eu enxergo dessa forma. Que bom, que legal. E a gente sabe também, né, que, assim, para lidar, né, com essa área comercial, você tem que aprender a controlar também as suas emoções, porque da mesma forma que tem um cliente que é amável, que vai retribuir a forma, percebo que você fala, né, de forma, bem empática, né, se preocupando com o outro e tudo, mas tem cliente que às vezes, tipo assim, quer comprar e não quer papo com ninguém. Como é que você faz para ter essa gestão das suas emoções? Como é que fica a caça por dentro quando às vezes acontece algo sai fora do lugar? Como é que você faz para, digamos assim, lidar com esse tipo de gente? O importante primeiro é estar com o espiritual alinhado e Ótimo. ter conhecimento. Uhum. Não adianta, sem o conhecimento você não vai chegar a lugar algum. Sim. Então, entender sobre pessoas, estudar sobre pessoas. Uhum. Ser mulher em qualquer mercado ainda exige um diferencial. Sim. Existem mesas que eu sento que eu não sou olhada no olho. Uhum. Isso aconteceu ontem ainda. Fazendo uma negociação, um homem não olhava no meu olho. Eu não tinha voz para ele. Uhum. Então, eu tenho que realmente lidar com a minha emoção. E o que eu tenho que fazer diferente? Despertar uma emoção nele. Uhum. Nenhuma negociação é feita por razão. Uhum. De forma alguma. Uhum. E até te comprovo isso. Não só negociação, como em tudo na vida. Todas as melhores decisões da vida são tomadas pela emoção. Uhum. Sabe por quê? Pode falar. Uma pessoa que fuma, ela sabe que faz mal fumar. Uhum. Mas por que ela não para? Se racionalmente ela sabe que aquilo vai tirar dias de vida dela. Porque ela não teve uma emoção suficiente para tomar aquela decisão. A partir do momento que acontece algo na vida dela. Por exemplo, eu. Uhum. Vamos para outra área. Quem é da saúde? Eu pesava 130 quilos há 2 anos atrás. Uhum. A partir do momento que eu não tive a decisão que eu quero viver, não tive uma pneumonia grave, eu não tomei uma decisão certa porque eu não tinha emoção suficiente para tomar essa decisão. Uhum. Por mais que uma pessoa fale, eu sou racional, eu só tomo a decisão quando eu enxergo uma planilha, quando eu enxergo um ganho, digamos, no mercado imobiliário, é a emoção que vai fazer ela. Ela só tem que estar com um racional também bem alinhado. Por isso, a emoção de um vendedor, ela tem que estar atrelada à lógica. Eu te trago números, mas a tua emoção está certa. Pessoas compram pelo status, por um sonho da família aumentar, o sonho de ter um imóvel na praia, mas é sempre por uma emoção. Se ela for baseada na lógica, com certeza a venda acontece. Que legal, que legal. Muito bom. E fica a dica aí pros corretores de plantão. Vamos estudar, gente. Vamos estudar. Olha aí. Que legal, Cássia. Muito bom. Muito boa a nossa conversa. E muito bom também ouvir, né, esse conhecimento, porque tem áreas, né, da nossa vida, quando você falar sobre emoção, eu também trabalho com pessoas, né, só que, claro, no Ministério Pastoral. E realmente tem total embasamento isso que você está falando, porque quando a gente faz uma pregação, por exemplo, a gente, no final, faz um apelo. E esse apelo, ele está atrelado com uma mensagem. Eu aprendi com um amigo, né, que ele é bem estratégico. E, geralmente, vou te dar um exemplo, né? Eu estou pregando lá sobre Jesus andando por cima do mar, um exemplo. Então, eu digo lá que, né, Pedro afundou e tal. E no final, eu não digo assim, e agora no final, quem quer aceitar Jesus? Não, eu digo assim, se você afundou na vida, se você não enxerga a saída, Jesus está aqui para te estender as mãos e tal. Ou seja, o apelo que eu faço, ele está apegado e também, digamos assim, embasado naquilo que eu ministrei. E é claro que na pessoa vai ser gerada uma emoção. Mas aí entra o Espírito Santo, que vai agir no coração daquela pessoa por intermédio, né, do seu amor e vai alcançar ela. Mas a pessoa realmente ela vai sentir algo, ela vai ser tocada, né? Então, nossa, muito legal e transformador. E assim, já que a gente está tocando nessa área espiritual, você poderia falar para a gente também um pouco sobre o Projeto Aliança, o que é? Você é uma das fundadoras desse projeto. Quando surgiu, como surgiu, com quem surgiu, né? E, enfim, fala pra gente aí. Então, esse é um projeto de Deus. Uhum. Com toda certeza, a gente é só instrumento dele. Iniciamos em 5 mulheres. A gente se conectou através da Febracis, um curso que a gente fez no ano passado.
o mais incrível é que a gente não se conectou durante o curso. Na verdade, as 5 tiveram pouco contato durante o curso. Uhum. Eu tive uma visão durante o ano de que eu precisava fazer algo para mulheres, para me curar e curar elas, curar, para ser curada também. E eu simplesmente estava sentada. No final do curso, uma delas apontou para mim: você também está no projeto. Eu, tá bom. Eu não sabia nem qual projeto que era. Isso foi no final de novembro. Em dezembro, a gente fez o primeiro encontro para 30 mulheres em Balneário Camboriú. O nosso intuito é levar a palavra de Deus de uma forma diária, de uma forma real, para mulheres que têm sede disso. Seja para negócios, seja para maternidade. Não somente falar sobre a espiritualidade, mas entender que a espiritualidade está conectada em tudo. Sim. Se eu colocar a espiritualidade nos meus negócios, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu colocar a espiritualidade na minha saúde, eu vou ter um corpo saudável, magro. Eu vou ter o templo que o Espírito Santo quer que eu tenha. Então, trazer isso de uma forma leve, com uma conexão entre as mulheres. Hoje, quem está liderando esse grupo somos 3 mulheres. Eu, a Carol e a Shell. E a gente realiza esses encontros de forma bimestral em Balneário Camboriú. Então, é um momento de muita conexão, muito bacana, um café entre as mulheres. O primeiro que a gente fez com cronograma certinho, com hora para acabar e se estendeu e ninguém queria ir embora. Então, foi bem bacana. Que legal, muito bom. E é muito interessante e é bom esse ambiente, né, feminino. Se a gente for olhar, na verdade, a Bíblia, sempre, pode pesquisar, tem embasamento que eu estou falando. O maior número de pessoas que seguia Jesus, mulheres. Quem patrocinava o ministério de Jesus, porque tem gente que acha que Jesus não precisava de recursos, precisava, que ele tinha até um tesoureiro para cuidar dos recursos, eram mulheres. Lá na igreja primitiva, maioria, mulheres. Hoje também, maioria, nosso público. Por quê? Existe um estudo americano que aponta que a mulher ela é mais sensível ao Espírito Santo e automaticamente se torna mais, digamos assim, sensível a Deus. Ela consegue perceber, ela tem mais devoção. A mulher é mais devota ao Senhor. Isso não é regra. Na verdade, isso é comprovado por uma pesquisa. Você pode perceber em uma casa que, digamos assim, uma mulher se posiciona em oração, por isso que as mulheres são consideradas, né, a coluna da igreja, enfim. Claro que nós precisamos entender também que o homem precisa se posicionar como sacerdote, né? Enfim, cada um tem o seu papel, mas uma mulher que ora, nós vemos isso na Bíblia, ela consegue alcançar multidões. Outro dia eu comentei, e eu achei bem interessante, para embasar isso que eu estou dizendo, voltando na mulher samaritana que eu citei, Jesus, ele teve uma conversa com ela na beira do poço, e a conversa transformadora. Ele falou coisas que ninguém sabia, que só ela, né, e Deus sabia. E ela falou: vejo que és profeta. Então, na conversa que ele estava tendo com ela ali, foi uma conversa a sós. Ele falou que era necessário passar por Samaria porque ele queria alcançar uma mulher. Enquanto isso, os discípulos receberam a ordem que eles deveriam ir até a cidade. E na cidade eles foram para comprar comida. Então entraram 12 homens na cidade e voltaram com apenas comida na mão. Jesus, após conversar com a mulher entrou sozinha na cidade, uma mulher, e trouxe a cidade. Porque ela evangelizou. A sua vida foi transformada, conseguiu transformar a cidade e trouxe a cidade para ouvir a Jesus. Então, eu sempre digo que Jesus não precisa de muita gente para fazer uma grande revolução. Ele precisa de um coração disposto para servir a ele. Então, se a gente for observar, a mulher tem um papel assim incrível, né, no reino, porque o cuidado, você vai ver a forma que decora, como prepara as coisas, né? Então, assim, tem que haver isso mesmo. E eu, assim, desde já quero te parabenizar, né, por ter esse projeto, por participar, porque realmente as mulheres precisam de um projeto desse, onde elas possam conversar, né, abertamente, um momento só delas, para tomar um café, porque ela tem mais facilidade em abrir o coração com outra mulher, na mesa, né, que a mesa, ela representa comunhão, né, representa aliança também, o próprio nome já diz, né, então essa aliança que é feita entre as mulheres é bem interessante, porque assim você consegue alcançar, né, os corações e, olha, parabéns, bem legal mesmo. E assim, tem digamos assim, uma forma que vocês abordam, como é que faz para entrar nesse grupo? Aproveita também, né, para convidar outras mulheres que desejam participar. É só o pessoal que, digamos assim, reside ali ou é aberto? Como é que funciona? Não, inclusive vem pessoas até de outro estado. Que legal! Já vieram para o encontro da aliança.
Depois eu até passo minha rede social, quem quiser me contatar lá. Tem o Instagram da Aliança também, Aliança de Mulheres. E a gente todo dia, a gente tem um grupo de WhatsApp, tem um Instagram, todo dia a gente tem um devocional para mulheres. Uma de nós três divulga esse devocional, traz alguma palavra, algum conteúdo pertinente para as mulheres naquele dia. E esse encontro acontece bimestralmente, o custo apenas para o café, para a locação do espaço, não tem fins lucrativos. Realmente é um servir, mas até é importante ouvir uma palavra esses dias antes de servir, a gente decidiu seguir Jesus. A partir do momento que a gente segue ele, a gente serve. Nem todos os servidores estão seguindo. Forte, hein? Foi muito forte essa palavra que eu ouvi, ficou muito no meu coração. Foi sobre Marta e Maria? Não. Não me recordo agora, mas ficou muito forte, assim. E eu vi que essa nossa aliança, as 3 mulheres decidiram realmente seguir a Deus. A gente já enfrentou algumas dificuldades, desafios emocionais, espirituais. Que legal. Com amigas. Muito bom. Inclusive, assim, eu com amigas próximas, amigas de infância, falando, o que tu tá fazendo? Sabe? Legal. Por que tu tá fazendo isso? O que tu quer? Tá tudo certo. Uma vez, Cássia, Deus falou comigo por intermédio de uma situação, né? Eu estava muito ativo, eu estava tão envolvido com a obra de Deus que eu estava esquecendo Deus da obra. Então Deus falou comigo que eu estava parecido com Marta, que Marta estava cheia de afazeres. Quando recepcionou Jesus na sua casa, ela estava envolvida, querendo preparar algo para Jesus. A intenção dela era boa. Jesus não falou que ela estava errada. Só que ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. E Maria estava aos pés do Senhor. Então, embasado nisso que você falou, Marta estava servindo, Maria estava seguindo, porque ela estava aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Então, a repreensão que Jesus deu, ele disse, Marta, Marta, você está ociosa e afadigada. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Ou seja, ela estava priorizando Jesus. Jesus estava presente ali. Imagina só, Filho de Deus presente na sua casa e você vai lavar louça, você vai fazer outras coisas e não priorizar a presença dele. Então, ele chamou a atenção dela. Então, a dica que eu deixo para você, tome cuidado para você não se envolver tanto com a obra de Deus e esquecer o Deus da obra. Que antes, de querer as suas mãos, antes de querer a obra das suas mãos, Deus ele quer você por inteiro. Ele quer a sua devoção. E Deus não quer uma parte nossa, ele quer a gente por completo. Por inteiro, né? Inclusive, a palavra que a pessoa trouxe pra gente é realmente, Jesus não pedia, vem e me serve. Vem e me segue. Legal. Porque toda pessoa que segue, serve. Legal, legal. Isso é natural. Ô, Cássia, pra gente dar uma quebrada no gelo também, você poderia compartilhar algo cômico que aconteceu já assim na sua vida, pra gente rir um pouco também? Quem sabe em algum atendimento seu, ou até mesmo no encontro da aliança, ou uma situação cômica assim, que às vezes sai do controle, né? Sei lá, alguém tropeçou, sei lá, aconteceu alguma situação engraçada ou alguma gafe, assim, que você poderia compartilhar aí para as mulheres que estão acompanhando, assistindo também? Então, geralmente acontece alguma coisa e isso eu já não posta, né? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, isso o Instagram não mostra, e Instagram não é vida real, gente. É isso aí. Não vê os bastidores, o perrengue que a gente passa, né? Mas no atendimento acontece bastante. Assim, até alguns amigos de São João Batista comentam, nossa, que coisa boa, trabalhar só tomando café. E mal vê o perrengue de trocar roupa no carro, de se maquiar entre um evento e outro, por exemplo, ontem eu fui almoçar, antes de ontem eu fui almoçar, derramei a comida na roupa, no carro e estava longe de casa. Então, alguns perrengues a gente passa e tem que sair correndo e arranjar uma narrativa para o próximo atendimento, falar a verdade e seguir em frente. Já aconteceu de você trocar o nome das pessoas, assim? Ao invés de falar o nome do cliente, trocar, pedir desculpa? Que é uma situação, a gente fica constrangido, né? Isso, graças a Deus, nunca aconteceu. Que bom. E quando eu não lembro, eu chamo de amado ou amada. Então, agora eu tô confessando um pecado meu, tá? Que legal, que legal. Muitas vezes eu chamo a pessoa de amado e amada. É uma pessoa amada, com toda certeza, mas pode ser que é porque eu esqueci o nome. Eu tenho o perfil, assim, bem elétrico, né? Sou um pouco ansioso. E pra mim é difícil. Se eu esqueço, eu fico me cobrando. Meu Deus, como é que foi esquecer o nome dessa pessoa? Mas aí aconteceu uma situação essa semana que eu não lembrava o nome do rapaz. Meu Deus do céu, já conhecia ele já.
Aí fiquei calado, não falei o nome, só cumprimentei, sorri e tudo. Até então que alguém chamou ele pelo nome. Aí eu pensei, opa, já não vou passar uma gafe, que vou chamar ele pelo nome. E é interessante essa questão de chamar pelo nome, e até é algo assim que está atrelado ao nosso psicológico. Eu li um livro que diz que o nome, o som que a gente mais gosta de ouvir é o som do nosso nome. Então, quando você chama uma pessoa pelo nome, quer dizer que você lembrou dela, que você, digamos assim, tem ela como alguém importante. E como você atua, né, nessa área, lidando com mulheres, na área comercial, é muito importante isso, né? E que bom que você tenha a memória fotográfica aí para... A fotográfica não, eu lembrei de uma situação bem cômica que aconteceu há um tempo atrás. Hoje, eu anoto o nome, é a primeira coisa que eu faço. Legal. E eu não deixo passar num atendimento, por exemplo, falando de negócios, eu não deixo passar mais de 3 minutos sem falar o nome da pessoa. Legal. Porque daí a gente prende a atenção da pessoa pra gente, né? Mas uma situação muito cômica que aconteceu, eu tenho memória... Vou gravar o teu nome, se tu me falar o dia que tu nasceu, o teu celular eu vou gravar. Porém, eu não tenho memória fotográfica de imagem. Ah, entendi. O rosto, pra mim, é algo... Sério? Eu demoro um pouquinho pra gravar, tá? E aconteceu um dia, eu fiz um curso um dia todo. Eram poucas pessoas, 10 pessoas. Eu cheguei a emprestar algo pra uma menina. E à noite eu fui em outro evento. Como ela tava com outra roupa, eu não reconheci ela. E eu me apresentei. Oi, fulaninha, tudo bem? Cássia, prazer, tal. Fulaninha não chamei de fulaninha, perdão. Oi, prazer, Cássia. Aí ela... Oi, tudo certo? Ela achou que eu tava brincando. E eu fiquei umas 2 horas conversando com ela e perguntei da vida dela assim, tu tá falando sério que tu não lembra de mim? Aí eu olhei de novo, assim, aí, sabe quando eu pausei e disse assim, qual o teu nome? Quando ela falou o nome dela, aí eu lembrei. Mas eu passei o dia todo com a pessoa. Olha ela só. Trocou de roupa, eu não tive mais a memória de quem ela era. Então, assim, sugestão para quem me conhece, usa sempre a mesma cor nos 3 primeiros encontros. Olha aí. Eu vou lembrar, o André usa preto. Olha aí. É uma dificuldade que eu tenho. Eu me policio bastante para isso. Legal. Tento alguma outra conexão, mas realmente eu não sou uma pessoa muito visual. Eu sou completamente sinestésica. Então, entender isso e ter alguma conexão com a pessoa. Algum jeitinho que ela fala, quando ela abriu a boca, conectou. E nessa moça aí foi uma situação extremamente cômica. Até hoje ela me chama de Dory. Aquela peixinha que... Sei. Tudo bem? E ficou marcado. Engraçado. Também ali na sua formação tem uma coisa que me gerou curiosidade, né? Que a gente não vê todo dia, né? Uma pessoa que está cursando neurociência. E quanto tempo é para você se formar? E como é que está sendo a experiência? São 2 anos, na verdade. Eu dei uma pausa no curso, quero retomar agora. Para mim foi disruptivo. Eu iniciei a estudar ainda quando eu atuava com controladoria, auditoria. Porque eu tinha sede de entender sobre pessoas, sobre o comportamento humano. Até algo que eu esqueci de falar. Antes também, eu também iniciei a cursar parapsicologia. Legal. Minha mãe é parapsicóloga. Que Só que ótimo. eu não concluí, estava no momento ali da pandemia, à distância. Eu não tenho muita conexão à distância, eu tenho essa dificuldade ainda. Eu gosto do presencial, de olhar olho no olho. Legal. Só que a neurociência me veio de uma curiosidade. Justamente o que eu havia falado antes. As pessoas tomam a decisão pela emoção, sempre. Só que eu não entendi ainda por quê. Desde que seja uma base lógica. E é isso que o nosso cérebro tenta o tempo todo. Opa, a emoção tá sentindo, mas não tá, a conta não tá batendo. Então, a neurociência explica isso. Tomar a decisão de uma forma emocional e lógica. Isso você consegue persuadir, fazer negociações, Legal. dar treinamentos. Como auditor, eu precisava fazer isso. Treinar uma equipe para que tenha performance. Então, como que eu vou desenvolver isso? Seu e no cérebro dela. Com a Que emoção certa. legal. Então, legal. é algo que eu vou retomar agora. Quero retomar um propósito que eu tenho. E eu sou apaixonada por isso. Que legal. Muito bom, assim, ver assim, o seu desenvolvimento e a sede que você tem pelo conhecimento. Porque você faz uma formação, já está pensando em outra. E daqui a pouco você já está querendo ampliar, né? Isso é muito bom. E também você é uma mentorada do Wilgner. A gente se conheceu através dele. Até quero deixar um abraço aqui pro Wilgner Arantes. Ele esteve aqui na semana retrasada. Foi bem legal a conversa com ele também. E é bem interessante, assim, ó, quando eu me conectei com o Wilgner, passei a ver assim, a forma como ele também gosta do conhecimento, lê livros, né? Devora livros ali. E é muito interessante quando você se conecta com uma pessoa
e você extrai. Por isso que o nome daqui do nosso podcast é, né, Goodcast, é extraindo aquilo que é bom. Porque você, ao conviver com as pessoas, você consegue extrair. Tem uma pesquisa que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas que nós convivemos. Ou seja, se você convive com pessoas que têm pensamento para frente, de estudar, de crescer, de se desenvolver, de abrir a mente, você vai se tornar parecido com elas. Se você se conectar com pessoas que são pessoas que assim, gostam, né, de ler a Bíblia, gostam de crescer espiritualmente, você também vai se tornar parecida com elas, porque você convive. Então você acaba subtraindo, né? Você acaba herdando dessa pessoa, né? Pegando essa pessoa, a fala, a forma de conviver. E que bom que você hoje atua em ambientes onde tem pessoas de Deus. Isso é muito bom. Então você, sendo uma pessoa de Deus, vai conseguir alcançar outras mulheres, vai conseguir também crescer na área profissional, né? Sabendo como atuar. E assim, a Bíblia diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Existe uma expressão bíblica que Paulo usa lá na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar a respeito dos dons espirituais. Eu sempre puxo para a Bíblia. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, meus amados irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. E essa expressão ignorante, se você falar para alguém, você é um ignorante, a pessoa já se ofende. Mas se a gente for parar para pesquisar a raiz dessa palavra, a palavra ignorância, quer dizer ausência de conhecimento. Exato. E infelizmente hoje, boa parte das pessoas são ignorantes. Tem ausência de conhecimento em determinadas áreas. Porque assim, todo ser humano é dotado por inteligência. Todo mundo é inteligente. Alguns desenvolvem mais, outros menos. Mas nós temos capacidade para crescer, para desenvolver. E assim, vendo todas as formações que você tem, dá de perceber que você é uma pessoa que tem sede por conhecimento. E Deus, ele é dono de toda a sabedoria. E eu tenho certeza que a sabedoria que existe em você vem dele. Amém. Há anos atrás, eu via que existiam muito mais pessoas ignorantes por falta de opção. Uhum. Hoje, infelizmente, existe isso ainda por escolha. Porque muitas pessoas falam, eu já ouvi, eu pago o preço para fazer os meus cursos, eu pago o preço para estar no ambiente certo, tenho que abrir mão, não só em dinheiro, mas com tempo também. Às vezes eu tenho que abrir mão da minha família para estar num ambiente onde eu vou crescer e estar sentada em outras mesas. Uhum. Ah, pois é, mas eu não tenho tempo para fazer esse curso, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso. Quanto conhecimento hoje tem gratuito na internet? E as pessoas escolhem consumir o que vai destruir a vida delas. Rolam a tela do celular no Instagram, se viciando naquilo, na surpresa do próximo post. O que vai me surpreender? Qual é a blogueira que vai me trazer essa euforia hoje? Qual é a notícia? Qual é a tragédia? Então, por que não experimentar coisas boas? O acesso está aí. Hoje é muito fácil sair dessa situação. E as pessoas que hoje já têm um pouquinho de acesso ao conhecimento têm obrigação, não é mais eu vou abundar na vida de outra pessoa. Sim. Eu tenho obrigação de levar alguém junto. Porque pelo menos metade das pessoas tem acesso ao conhecimento. Algumas não sabem desfrutar, usufruir e direcionar o tempo delas. Mas quem tem a obrigação de puxar pelo menos uma pessoa. Ótimo. Até a Bíblia dá um conselho, né? Paulo diz que nós não podemos viver como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Essa palavra remir quer dizer aproveitar. Deus deu 24 horas para todos nós, todo mundo tem. Então, o tempo que você tem para trabalhar, você pode, né, digamos, estabelecer, você pode organizar a sua agenda e sem esquecer de priorizar o reino, né? Sem esquecer de priorizar as ordens que Deus direcionou para cada um de nós. Então, tem gente que diz, eu não tenho tempo. Mas tempo não se tem. Tempo você cria. Você vai abrir um lugar na tua agenda. Por exemplo, eu sei que não foi fácil para você estar aqui hoje. Você teve que abrir mão de estar lá no seu escritório, estar lá atendendo, quem sabe, um cliente. Mas é algo necessário, é algo que, digamos assim, você validou e, digamos assim, abriu um espaço na sua agenda para estar aqui. Isso é louvável, porque Deus, ele recompensa todo o esforço que a gente faz para o reino dele, para a obra dele, né? E assim, já nos momentos finais, queria aproveitar também para você divulgar um pouco do seu trabalho, falar o local onde você trabalha, divulgar a sua rede social. Claro.
divulgar o projeto Aliança, enfim, se quiser mandar um abraço pro esposo, pra família, fica à vontade. Agora é aquela hora que eu posso mandar beijo pra todo mundo? Você tá em casa, tá em casa. Meu Deus. Deixar uma mulher com espaço livre pra falar, tem mais umas 2 horas? Olha só, tem. Então, a minha rede social, o Instagram é cassia.hamorim. Eu atuo na construtora Calione, como a gente havia falado antes, uma construtora muito sólida do litoral de Porto Belo, onde a gente tem projetos incríveis, lançamentos. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, pode vir ali através do Instagram. Mulheres que queiram se aproximar mais de Deus, estar sentada a mesas certas, ter acesso a um conhecimento, a emoção correta. Isso, com certeza, você vai ter através do projeto da Aliança. Quero aqui mandar um beijo para Carol, para Shell, minhas amigas de Deus. Que legal. Deus foi muito legal comigo. Me presenteou com as amigas dele, assim, eu não tenho nem o que descrever. E quero mandar um abração, um beijo, na verdade, né? Não é abraço que a gente manda pro marido. Olha aí. Mas um beijo pro Rafael e um beijinho muito doce pra Laura, que é uma menina incrível, doce, e todo dia ela sabe o quanto que ela é amada por Deus. Que bênção, que bênção. Muito bom, muito bom. É bom que você teve essa consciência que você é filha de Deus e está transmitindo isso para sua filha, né? Que bênção. Desde já também quero te agradecer, Cássia, pela sua disponibilidade, por tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, tem confiado a você, né? Desde que a gente se conheceu, eu percebi que Deus é na sua vida. Como você disse, não precisa dizer. Ao conhecer uma pessoa do reino, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso coração e que Deus continue te usando, te abençoando, que você seja um instrumento nas mãos dele para alcançar outras mulheres e também para desenvolver outras pessoas, né? Eu sei que nada, né, do que aconteceu na sua vida é em vão. Todas as ferramentas que Deus já colocou na sua mão, você vai usar, porque às vezes a gente espera, né? Vai vir como eu te falei outro dia, vai vir um anjo do céu com a bandeja. Não, as ferramentas já estão na sua mão. Ele já trabalhou em você e agora está trabalhando através de você. Então que você possa desfrutar desse momento, que Deus continue abençoando a sua família, enfim, todos os seus negócios e que você continue sendo essa bênção, né, nas mãos do Senhor e que, enfim, a gente possa ter mais momentos também para compartilhar da palavra, né? Sei que você vai fazer o método Metanoia. Aproveita aqui para deixar o convite para você que não fez ainda o método Metanoia. O Jairo que está aqui nos bastidores já fez, já está usufruindo também, desfrutando, né, do melhor de Deus. Então, aproveito para deixar aqui o convite para você que deseja fazer o Metanoia. A Cássia já se inscreveu para as próximas edições aí, vai estar fazendo também com o Rafael e vai ser uma bênção. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite aí, ativa o sininho das notificações, manda para os seus amigos, manda para sua família. Novamente, quero agradecer aos nossos patrocinadores, também ao Seven Studio, o local que a gente grava, um local extremamente profissional, um ambiente incrível. Se você deseja gravar podcasts, videocasts, enfim, entrevistas, mentorias, esse é o lugar certo. Um abraço também para minha esposa Bruna, que está nos acompanhando, ao meu filho Davi e a todos os meus amigos que têm acreditado nesse projeto, ao nosso pastor também, Giovanni Miguel, que tem sido um amigo, tem sido um pai espiritual para cada um de nós. Pessoal, um grande abraço e não esqueça, Goodcast, extraindo aquilo que é bom.